Olá, caros doutores, doutoras, gestores, gestoras. É um prazer estar aqui com vocês para a gente conversar um pouco sobre responsabilidade civil e empresarial dos médicos terceirizados, tá? Eu me chamo Felipe Correia, sou advogado, especialista em direito médico e estou muito honrado de estar aqui com vocês a convite da Qualigi, Qualidade em Gestão Pública. Tivemos essa aula de forma presencial, diretamente no Sindicato dos Médicos do Paraná. Também foi uma honra estar lá com os presentes e agora deixamos esse material gravado de modo que aqueles que eventualmente não puderam nos acompanhar lá possam assistir a essa aula gravada, tá? Bom, enquanto eu explico um pouquinho o que faremos, está aqui um pouquinho dos meus dados, de quem eu sou, do que eu faço, mas basicamente aqui para que a gente possa conversar sobre a responsabilidade dos médicos terceirizados, está tudo muito interligado. Então, é fundamental que a gente passe um pouco pela explicação de por que ocorre a judicialização da saúde, por que a judicialização da atividade médica vem ocorrendo de forma tão intensa, para então entendermos o que é a responsabilidade civil e aí, de fato, a gente possa verificar ao final dessa nossa conversa como é que se caracterizaria essa responsabilidade, então, dos terceirizados, daqueles que prestam serviço na saúde pública como um todo, certo? Bem, para a gente começar a conversa, é muito importante a gente entender por que é que nós vamos conversar sobre isso, né? Para a gente entender o motivo disso, porque sem entender motivo a gente nunca vê relevância nas coisas. É fundamental vocês hoje conversarem, então, comigo, estarem aqui vendo essa aula, porque a gente tem que entender um pouco a situação atual. O que vem acontecendo com a medicina, qual é este problema, então, da judicialização da medicina, não é? Por que isso acontece, ou quais são os indicadores que nós temos nesse sentido, quais são os fatores principais, então, que levam a essa judicialização, né? Porque se a gente não tem judicialização, a gente não vai falar em responsabilidade. A gente sempre vai falar em responsabilidade quando a gente vai apurar, ou vai buscar o cometimento de um ilícito, né? E nesse caso específico aqui estamos falando de um médico, especialmente um médico, um prestador de serviço da saúde terceirizado, e sem que haja uma insatisfação de alguém que vai buscar o Poder Judiciário, que vai buscar uma indenização, a gente não vai falar, então, em nenhum tipo de responsabilização. A gente precisa caminhar do nascimento dessa insatisfação para, então, uma busca de uma eventual indenização, de uma reparação por esse ilícito que for cometido, não é? E aí, então, que nós vamos falar dos elementos que vão caracterizar este ilícito, que é como nós vamos terminar o nosso bate-papo de hoje, né? Bom, antes de mais nada, só é importante conceituar aqui para vocês que há uma divisão hoje metodológica ou doutrinária no sentido de dividir aqui já um pouco esse assunto do direito médico, né, ou a judicialização da medicina, como está escrito aqui no nosso primeiro ponto. Para alguns, sequer existe um direito médico, efetivamente, né? A gente teria o direito à saúde como um guarda-chuva principal e abaixo dele a gente teria, então, outros sub-ramos ou ramos específicos de atuação dentro do direito da saúde. Para outros, a gente já falaria de bioética, na verdade, como esse guarda-chuva principal, e abaixo dele, então, a gente teria o direito à saúde, o direito médico, e assim por diante. Hoje a gente já fala em direito veterinário, para vocês terem uma ideia, direito farmacêutico, direito bioquímico, enfim, a gente vai expandindo essa atuação e, de fato, o direito odontológico está muito em voga. Então, a gente vai dividindo essa atuação conforme a especialização dos profissionais da saúde e da advocacia que é voltada a isso. No nosso caso específico, então, falando um pouco de direito médico, ou seja, eu estou falando aqui desta relação que se estabelece entre o médico, seja ele particular ou público, ou prestador de serviço público, terceirizado, eu estou falando dessa relação dele com o seu paciente, né? E é isso que nós estamos verificando aqui nesse nosso módulo. Qual é a razão da judicialização e se isso de fato está acontecendo? Quando eu estava em sala de aula, com os colegas que puderam estar presentes à nossa aula, eu perguntei se para eles já era uma realidade essa questão da judicialização, para erguerem a mão e me falarem assim, para me explicarem quem já tinha tido um problema, eventualmente, com um processo, ou sabia de algum colega que tinha sido processado, ou qualquer questão nesse sentido. E foram unânimes em erguer a mão e dizer, não, já conheço alguém que foi processado, ou alguém que processou um paciente, porque nós vamos comentar disso hoje, dessa possibilidade, não é? Então, assim, a judicialização,
essa questão assim, do judiciário estar próximo dessa relação médico-paciente é algo muito comum, é algo que vem acontecendo cada vez mais, não é? E o Conselho Nacional de Justiça, o que está aqui, o CNJ, ele confirma esse aumento. A gente percebe, então, que isso vem acontecendo de forma muito acentuada. Nós temos indicadores que mostram que a gente teve, por exemplo, na primeira década dos anos 2000, ali, um aumento de 160% nas ações de suposto erro médico, ou seja, situações que envolvem ali, então, essa atuação ou esta relação entre médico e paciente, né? Se não bastasse, estávamos dando também uma olhadinha em indicadores recentes desse mesmo Conselho Nacional de Justiça, e quando as ações judiciais são propostas, a gente indexa isso, a gente coloca um nome ali específico, a gente registra essas ações por nome, pelo tipo de assunto. E quando a gente faz uma busca por erro médico, nós vemos que, por exemplo, em 2019, nós tivemos quase 31 mil processos ajuizados com suposto erro médico no Brasil, quase 30 mil, que já é muita coisa. Quando a gente faz a análise de 2020, a gente já vê que são 36 mil processos. Então, a verdade é que os indicadores, aí não é achismo, não é nada disso, não é bruxaria, não é tecnologia, a gente consegue, então, verificar numericamente que, de fato, vem ocorrendo um aumento galopante dessa situação, né? E esses indicadores, então, que são aqui o nosso segundo ponto, vão neste sentido. E quais são os principais fatores ou as razões, então, que nos levam a observar essa excessiva judicialização? Está aqui alguns exemplos para vocês de outdoors e de flyers e posters e páginas de Facebook que demonstram aí a busca, então, por essas ações judiciais contra profissionais da saúde, tá? Mas para mais do que isso, eu acho que nós temos que entender um pouco, deixa eu tirar aqui a telinha para o meu rosto não ficar na frente aí de vocês, vou colocar para cá. A gente tem que entender quais os fatores que de fato levam a isso, não é? Então, vamos lá. Primeiro, em tese, a gente tem um paciente mais informado, tá? E eu botei entre aspas aqui o informado, porque a gente sabe que não é verdade, que esse paciente não necessariamente está informado. É o Dr. Google que está aqui, não é? Que traz muita informação, mas a gente sabe que, na verdade, não é informação de qualidade. Isso, na verdade, é achismo. Muitas vezes, o paciente que chega ao consultório já com diagnóstico pré-estabelecido na sua cabeça, que já conversou com um colega, com um parente, com um amigo que teve uma situação que ele entende que é parecida, mas que a gente sabe que não tem absolutamente nada a ver. E isso desgasta muito esta relação médico-paciente. Tem sido recorrente a reclamação de médicos e médicas nesse sentido, que a relação médico-paciente ela já nasce muito fragilizada por conta disso, desse paciente chegar então ao consultório já com uma ideia fixa e em não se sentindo agradado pelo médico, ou seja, o médico não concorda com o diagnóstico que o paciente criou na cabeça dele, isso gera já problemas. Temos já notícia de ações judiciais de pacientes contra médicos que se recusaram a receitar, por exemplo, kit COVID ou tratamento precoce, né? O paciente chegou, disse que gostaria de receber aqueles medicamentos, e aqui não estou nem entrando no mérito se seria válido ou não, enfim, mas o médico, pela sua objeção ali de consciência, falou, não, eu não vou receitar isso porque entendo que não é o caso, ou para você não é indicado, enfim, por qualquer motivo que seja, e ainda assim o paciente revoltado com isso ajuizou a ação judicial, e não é uma só, temos notícias de algumas já, contra o médico por dano moral, enfim, reclamando que não foi atendido como gostaria. Então é isso, é aquele ponto do paciente entender que sabe já o que quer, o que deseja, e o médico é um mero instrumento ali para ele conseguir aquilo que ele deseja. E agora, a gente sabe que isso obviamente não vai acontecer, o médico não vai se sujeitar ali aos desejos do paciente, até porque ele tem uma responsabilidade de fazê-lo da forma correta, né? Mas esse é um primeiro ponto, sim, que a gente tem visto que gera muito problema, porque quando a relação médico-paciente se abala, muitas vezes, ou na verdade, a grande maioria das vezes é este fato que vai levar então à judicialização, ao ingresso de uma ação judicial, tá? Segundo ponto, uma insatisfação com a saúde, que a gente tem aí, né, essa chargezinha. A gente sabe que, por mais que exista um esforço enorme dos profissionais da saúde que estão ali na saúde pública, e que a responsabilidade não é de vocês, mas sim muitas vezes da falta de recurso, enfim, toda aquela questão estrutural que nós temos aqui no Brasil, isso gera também uma maior judicialização, porque o paciente insatisfeito com aquilo, com aquela situação, ele normalmente vai de encontro ou vai reclamar
com aquele que está mais próximo a ele, ou seja, o profissional da saúde, o médico. Então, muitas vezes, nós temos visto, como é o exemplo ali da manchete ali de baixo, né? O paciente que agride verbalmente, fisicamente um médico, mas nem sempre a insatisfação é com o profissional da saúde, mas sim com uma estrutura de saúde como um todo que vem já de muito tempo sendo sucateada, enfim, apesar dos esforços muitas vezes para se modernizar isso, mas a gente sabe que é um problema estrutural, não é? De outro lado, eu penso que nós podemos, ou temos que reconhecer que a pandemia, a qual nós vivemos agora de Covid, apesar de ser uma tragédia absoluta, mas nós temos alguns, não pontos positivos, mas formas de enxergar a pandemia também, que são positivas. E quero dizer com isso que entendo que a população brasileira como um todo, e não me entendam mal, por favor, de falar um lado positivo, mas entendo que a população brasileira enxergou o Sistema Único de Saúde, o SUS, de forma diferente, né? O acesso às vacinas, que foi universal e que, dentro dos problemas que a gente viveu, acabou seguindo uma ordem ali razoável, a gente atingiu a vacinação de toda a população brasileira que quis se vacinar, enfim, isso vem acontecendo, repito, com os percalços, mas vem acontecendo. Um sistema único que, apesar de ter ficado saturado em muitos momentos, mostrou a força que tem de atendimento. Então, penso e senti isso na prática cotidiana, que essa visão em relação à saúde brasileira como um todo melhorou. E também se entendeu como vocês, profissionais da saúde, são fundamentais para a nossa existência, para o nosso dia a dia. Muitas vezes a gente só busca o médico uma vez por ano, ou né, não percebe ali a equipe de enfermagem, ou toda a equipe que está dentro do hospital, e nós percebemos como vocês são fundamentais, e isso melhorou um pouco essa situação, muito embora isso, a gente sabe como é, logo mais todo mundo vai estar reclamando de novo, então essa insatisfação com a saúde pode sim ser enumerada como um segundo ponto que gera responsabilidade. Menor tolerância, todo mundo estressado, estafado, todo mundo muito egoísta, e aí a gente acaba descontando uns nos outros, e na saúde, com base nesses dois fatos que eu já comentei acima, dessa insatisfação com a saúde, desse paciente mais informado, entre aspas, acaba que vemos pacientes querendo agredir médicos, agredir verbalmente, postando vídeo na internet, agredindo fisicamente, que é o pior cenário, não é? Então isso tem acontecido também, infelizmente, de forma recorrente. Vocês acompanham isso diariamente na TV ou semanalmente, não passa uma semana na qual não temos alguma notícia de agressões ou qualquer situação infeliz nesse sentido, por conta do paciente estar insatisfeito com o atendimento que recebe, ou, enfim, por simplesmente estar estressado, né? Gostaria de deixar ressalva aqui para vocês que é um direito de vocês, ao se sentirem agredidos, física, emocional, moralmente, ou ter um vídeo publicado na internet que vocês não autorizaram, que vocês busquem a respectiva reparação, que vocês também entrem com ações judiciais contra quem os agride, tá? Não é porque o paciente está lá, está insatisfeito ou está numa situação delicada que ele tem o direito de agredir ninguém, muito menos os profissionais da saúde, e tem sido cada vez mais comum que a gente veja, então, o ajuizamento dessas ações em desfavor de pacientes. Saibam disso e busquem os direitos de vocês, caso se sintam desta forma. Não estou estimulando, mas estou dizendo só que a gente não pode deixar também essas situações acontecerem de forma recorrente e impune, certo? Vemos também o maior acesso à justiça, uma loteria de indenizações, aqui vou explicar. Quero dizer que hoje a gente tem um acesso ao Poder Judiciário muito grande, o que é positivo, evidente, né? Temos que poder buscar, enquanto brasileiros, o Poder Judiciário quando entendemos que é necessário, mas hoje penso que a porta está muito aberta do Poder Judiciário. Quero dizer com isso que vejo muitas ações sem nenhum tipo de critério, principalmente de suposto erro médico. Qualquer coisa hoje é erro médico, é erro hospitalar, qualquer coisa se busca o ajuizamento dessas ações, não é? Sem nenhum tipo de maiores critérios ou de maiores preocupações se de fato existe algum tipo de embasamento científico ou médico ali para o ajuizamento efetivo dessas ações, né? A loteria de indenizações que a gente fala aqui, no sentido de advogados também que estimulam esse ajuizamento de ações, pessoas que tentam entrar com uma ação judicial simplesmente para ver se conseguem algum tipo de dinheiro, um acordo. Então, a gente tem percebido mesmo a utilização da justiça brasileira nesses casos de erro médico e da saúde, ou suposto erro médico e da saúde, como uma tentativa de ganhar algum dinheiro, de receber algum dinheiro, uma indenização
algo nesse sentido de forma totalmente indevida. Então, não é algo interessante, mas é algo que nós temos visto, sim, de forma recorrente, infelizmente, tá? Temos alguns exemplos recentes que não são também dos melhores, profissionais às vezes não habilitados para exercer determinada área da medicina, ou profissionais que não são nem profissionais da saúde, mas que exercem, entre muitas aspas ali, atividade médica ou da saúde, e acabam causando prejuízo aos pacientes, e depois isso evidentemente acaba na mídia, e aí esses exemplos são amplificados, ou seja, cada vez mais nós vemos isso, e aí isso acaba então trazendo prejuízos muito grandes para vocês, porque uma vez que aparece alguém na mídia ali, um suposto erro médico, um suposto problema hospitalar, ou um paciente que veio a ter uma deformidade ou faleceu numa cirurgia, nem se vai verificar se de fato aquela pessoa era médica, não era, simplesmente se começa a falar naquilo e a gente percebe também que os pacientes em geral acabam ficando mais insatisfeitos, chegam mais agressivos aos consultórios, então acaba que isso é muito ruim neste contexto de judicialização, né? Então, assim, a pergunta é como a gente deve agir nesses casos, ou como é que nós devemos nos resguardar da responsabilidade civil, ou seja, de possíveis indenizações, o que nós devemos fazer ou pensar, qual deve ser a mentalidade, então, a partir de agora, para a gente evitar qualquer problema não, porque é impossível evitar qualquer problema, mas para minorar esses problemas ou a gente está mais resguardados. Primeiro, a pergunta que a gente sempre escuta é, então nós estamos vivendo uma medicina defensiva, que o médico fica na defensiva? Já passamos por essa fase, mas penso que hoje é muito mais interessante falar em medicina preventiva, na qual o profissional da saúde entende esse novo cenário, né, de judicialização, que o paciente está mais insatisfeito e que existe o risco real de um processo judicial, e ele vai, então, atuar de forma preventiva, ele vai evitar, dentro do possível, sabendo desse cenário, repito, maiores problemas. É aquela história da gente não ser desidioso com a nossa profissão, simplesmente atuar como se não existisse esse cenário, eu penso que é um erro, porque a gente está inserido nesse mundo, nesse cenário, nessa realidade, e não dá para negar os fatos. Mas não usar esse termo mais de medicina defensiva, porque se a gente pensar que a relação médico-paciente se estabelece com base na confiança, que o tratamento de saúde como um todo é uma troca ali principalmente de confiança, de boa-fé entre ambos, se essa relação se estabelece já de forma defensiva, é evidente que não vai funcionar e que a coisa não vai dar certo, não vai seguir para um rumo positivo. Então, eu acho que é nesse sentido que a gente deve pensar. Devemos pensar, então, numa medicina preventiva, na qual nós vamos evitar maiores problemas dentro do possível. Mas como fazer isso? A gente tem que adotar práticas cada vez mais profissionais, temos que adotar uma documentação criteriosa, pois sem documentos a gente não consegue, se necessário for, elaborar uma boa defesa depois, e isso é muito importante do ponto de vista de segurança do paciente e segurança do profissional. Então, a documentação, para que fique muito claro aqui, ela não é um mero capricho do profissional da saúde, mas ela é, sim, um instrumento fundamental e obrigatório, inclusive do ponto de vista ético, tá? Do profissional da saúde. Então, tem que ter, sim, um prontuário bem caprichado, termo de consentimento, foto, se possível, enfim, pensem numa documentação mais completa possível para que vocês possam estar dentro de uma melhor ou maior realidade de medicina preventiva. E entender esse novo momento, como eu falei, sem entendimento de que nós estamos vivendo essa nova era, essa nova realidade em relação aos pacientes, e a saúde como um todo, nós vamos estar navegando em mares aí desconhecidos e é claro que a gente vai ter maior risco de problemas, né? Em relação à judicialização da saúde, é aquilo que eu comentei, só trazendo as estatísticas aqui, os indicadores agora para vocês, rapidamente. Entre 2000 e 2012, um crescimento de 160% nas ações de suposto erro médico, ou seja, é muita coisa, né? É algo que não vinha acontecendo tanto até o início dos anos 2000, e a partir daí percebemos, então, esse crescimento, e isso vem galopando nos últimos anos, assim, de forma visível, dá para a gente perceber isso. Alguns estados brasileiros, segundo estatísticas que a gente tem, lideram esse cenário de judicialização em relação à atividade médica, estão aí alguns para vocês. Algumas especialidades que normalmente são mais demandadas, isso vai depender muito, claro, do estado, da realidade de cada estado, mas em linhas gerais é isso, tá? Ginecologia, obstetrícia, depois ortopedia e cirurgia plástica, cirurgia geral. Isso depende muito, como eu falei, do estado, aqueles estados nos quais se
se verifica uma maior busca pela, vamos dizer, pela beleza, apesar disso hoje ser extremamente disseminado por todo o Brasil, mas alguns estados, como por exemplo o Rio de Janeiro, ainda tem maior judicialização da cirurgia plástica, por exemplo, mas enfim, são algumas especialidades aí apenas para conhecimento. E aí é isso, esse termo de novo aqui, só para que fique muito claro, já utilizamos essa ideia da medicina defensiva, mas hoje não trabalhamos mais desta forma porque não faz sentido a nosso ver, né? Aqui muito importante para que a gente possa entrar no nosso segundo momento na efetiva responsabilização aqui do profissional médico, entender como é que vocês, enquanto profissionais da saúde, vão estar inseridos aqui dentro do direito, né? E vou explicar por que desses pontos aqui estarem presentes. Bom, primeiro de tudo, infelizmente se aplica, segundo o entendimento majoritário aí hoje dos tribunais e do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor nas relações entre médico e paciente e nas relações de saúde em geral. Eu, particularmente, Felipe, discordo desse entendimento, penso que a relação médico-paciente é muito mais importante, muito mais complexa do que isso, mas, como é um entendimento já praticamente consolidado, não há muito o que se fazer. E o grande ponto aqui é que daí nós vamos ter uma série de benefícios processuais para o paciente quando ingressa com essa ação, como, por exemplo, um prazo maior, que é o terceiro ponto que está aqui, ó, prazo prescricional. O que significa isso? Quanto tempo esse paciente teria para entrar com uma ação judicial, então, em relação a um suposto erro médico? Se a gente fosse pela regra normal, a gente falaria em 3 anos. Agora, ao aplicar o Código de Defesa do Consumidor, nós aumentamos isso para 5 anos. Então, já é um benefício de quase dobrar o prazo para a entrada de ações judiciais. Fora uma série de benefícios de prova mesmo no processo, que vai jogar toda esta carga de prova, ou seja, quem vai ter que provar que não agiu mal vai ser o médico. Normalmente, se eu entrar com uma ação aqui no Brasil, de acidente de carro ou qualquer outra ação, a regra vai ser que eu, ao entrar com a ação, é que vou ter que provar aquilo que eu estou dizendo. Quando a gente aplica o Código de Defesa do Consumidor, então, nessa relação médico-paciente, o paciente vai alegar e quem vai ter que provar que não agiu mal é o médico. Então, a gente desloca a carga de prova para o profissional da saúde. E isso dificulta, muitas vezes, a nossa defesa. Por isso que é tão importante o que eu falei no slide anterior, de vocês terem uma boa documentação, de capricharem em todo esse, enfim, esse lastro probatório que nós vamos ter, não só por ser uma obrigação ética e de segurança sua e do paciente, mas também porque se a gente precisar depois elaborar uma defesa, teremos bons documentos aqui, tá? O segundo ponto que pega muito aqui para vocês quando a gente analisa a atuação médica e direito é se nós estamos aqui, enquanto médicos, tendo uma obrigação de meio ou de resultado, né? Basicamente, de forma muito simples, obrigação de meio, eu vou empreender todos os meus esforços em favor daquilo que eu estou desenvolvendo, ou seja, da minha atividade médica, mas eu não me comprometo com o resultado. Então, eu vou usar todo o meu conhecimento, toda a minha técnica para tratar o meu paciente, mas eu não garanto a cura, até porque seria, de fato, impossível, porque a medicina, apesar de muito desenvolvida e muito avançada, hoje a gente não garante resultado, ela não é uma ciência exata. Mas, infelizmente, para algumas especialidades, o Poder Judiciário entende que sim, que o médico ele acaba tendo uma obrigação de resultado, ou seja, ele se vincula a um resultado final. Então vejam a gravidade disso, porque se entende então que algumas especialidades têm sim uma obrigação de atingir um determinado resultado, né? Felipe, dá um exemplo do cirurgia plástica. Se entende que então o médico se vincula a um resultado final, o qual ele deveria entregar para aquele paciente. Então é algo a se tomar muito cuidado, porque dificulta muito também, eventualmente, depois uma responsabilização civil desse médico, tá? Em relação aos valores aqui, também é algo que vocês devem ficar mais tranquilos, porque normalmente o paciente vai dar um valor para o processo que ele entrar muito alto. Então não é incomum a gente ver valores ali, quando o paciente entra com uma ação, de 200, 300, 500 mil, até R$1 milhão. Tem alguns casos aqui de R$1 milhão. Agora, são valores normalmente irreais, tá? Que não são o padrão do Poder Judiciário brasileiro. Nós não vivemos nos Estados Unidos em relação a essas indenizações milionárias, então gostaria de acalmá-los, não dizer que está tranquilo, que está tudo bem, porque evidentemente não está, não é que não podemos chegar a esse tipo de patamar, mas é muito importante então que vocês entendam que aquele valor não vai conferir necessariamente a realidade, tá? E importante destacar também, que é o que nós vamos falar hoje aqui, só para passar pelas demais, que normalmente o médico ele pode responder ali em algumas frentes diferentes. A responsabilidade civil, que é a que nós vamos tratar no nosso segundo bloco aqui de aula,
que é aquela que vai buscar uma indenização, uma reparação, ou seja, grana, ou, enfim, sempre pensando em reparação civil. A gente vai poder pensar numa responsabilidade penal, que aí envolveria um crime cometido por esse médico, como, por exemplo, uma lesão corporal, um óbito, alguma coisa nesse sentido, né? Ou seja, um homicídio, algo assim. E, por fim, nós podemos pensar na responsabilidade administrativa ou ética, tá? Administrativa barra ética, que não são necessariamente a mesma coisa, mas são outra esfera de responsabilização. A ética seria perante o Conselho Regional de Medicina ou o Conselho Federal de Medicina, seria descumprir alguma diretriz ética que temos ali no Código de Ética Médica. Enquanto que a administrativa seria mais adstrita mesmo ao médico que é prestador de serviço público. E aí ele passaria por um processo administrativo disciplinar, um PAD, enfim, mas mesmo voltado à administração. Então, se acontecer, na eventualidade de algo acontecer, deste médico ter algum problema ou vir enfrentar algum problema, são essas as esferas nas quais ele pode eventualmente ser responsabilizado. Não significa que ele vai ser responsabilizado em todas concomitantemente. Um paciente, por exemplo, pode reclamar só na esfera civil, buscar uma indenização, ao passo que um paciente que se sinta lesado do ponto de vista criminal pode buscar só a reparação penal, que o médico responda a uma pena criminal. Pode fazer uma reclamação só perante o CRM. Então, não necessariamente as três vão andar juntas. Agora, pela experiência, a gente vê que, normalmente, um paciente que seja assessorado por um advogado, algo nesse sentido, vai buscar, então, a responsabilização do médico em todas essas esferas aqui que nós estamos conversando, tá bom? Então, assim, como introdução ao nosso assunto, é isso, e voltamos já já com o segundo bloco de informações aqui, para a gente conversar sobre a responsabilização efetivamente e quais são os requisitos para isso, tá bom?